Desde os tempos antigos, uma pequena tribo do Oriente Médio mudaria o curso da história para sempre. Esses eram os hebreus, um povo com uma crença única em um único Deus. Uma crença que se destacava em meio ao mar de politeísmo que caracterizava o mundo antigo. No vasto panorama das civilizações antigas, o Oriente Médio era um cruzamento de culturas, reinos e religiões. Babilônios, egípcios, hititas, cananeus, todos veneravam um panteão de deuses, cada um representando diferentes aspectos da vida: a fertilidade, a guerra, a colheita, o sol. Templos majestosos eram erguidos para honrar esses deuses, e rituais elaborados garantiam suas bênçãos. Nesse contexto, a ideia de um único Deus invisível, soberano sobre toda a criação, parecia não apenas radical, mas até mesmo inconcebível para muitos. No entanto, os hebreus acreditavam em algo diferente, algo que transformaria a maneira como a humanidade veria o divino. Esse Deus, Yahvé, não estava limitado a um aspecto da natureza, nem precisava de imagens esculpidas ou templos exuberantes para ser adorado. Ele era o Criador de tudo, o princípio e o fim, presente na vida cotidiana e interessado no destino de cada indivíduo. E mais do que isso, ele estabelecia um relacionamento pessoal com o seu povo, um relacionamento baseado em promessas e compromissos, uma aliança. Mas quem eram esses hebreus? E o que os tornava tão especiais? O termo hebreu é usado para se referir aos primeiros ancestrais do povo de Israel, especialmente durante os tempos patriarcais, como Abraão, Isaque e Jacó, antes da formação de uma nação organizada. A palavra hebreu, em hebraico, ivre, provavelmente está ligada ao nome Eber, um dos descendentes de Noé e ancestral de Abraão. Antes dos patriarcas, a pré-história de Israel é descrita na Bíblia a partir da criação de Adão e Eva, passando por gerações de descendentes até a época de Abraão. Curiosamente, o intervalo de tempo entre Adão e Abraão é maior do que o período entre Abraão e os dias atuais. Isso significa que, historicamente, Abraão está mais próximo de nós do que dos primeiros relatos bíblicos da criação e das primeiras gerações da humanidade. O mundo descrito na Bíblia era marcado por uma série de eventos fundamentais que moldaram as sociedades e suas culturas. Após a criação de Adão e Eva, o Gênesis relata a vida dos primeiros humanos no Jardim do Éden e sua expulsão após a desobediência a Deus. A partir daí, a humanidade cresceu, mas também trouxe consigo o pecado e a corrupção. Um dos eventos mais significativos deste período foi o dilúvio, uma catástrofe que, segundo o relato bíblico, ocorreu devido à crescente maldade dos seres humanos. Noé, considerado justo, foi escolhido por Deus para construir uma arca e salvar sua família, e um casal de cada espécie de animal. O dilúvio representa um momento de reinício, quando a humanidade teve a chance de recomeçar após a destruição. Depois do dilúvio, a Bíblia narra que os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam pela terra. Um dos eventos marcantes dessa era foi a construção da Torre de Babel. Os seres humanos, movidos por seu desejo de fazer seu nome grande e evitar serem espalhados, decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. De acordo com o relato, Deus confundiu as línguas dos construtores, forçando-os a se dispersarem e a povoarem diferentes partes do mundo. Paralelamente a esses eventos bíblicos, o mundo antigo era composto por cidades que estavam começando a florescer e se desenvolver como centros de poder e cultura. Na Mesopotâmia, por exemplo, surgiram cidades como Harã e Ur, que eram grandes centros urbanos bem antes de Abraão. Essas cidades eram caracterizadas por uma vida social complexa, com uma hierarquia organizada que incluía reis, sacerdotes, comerciantes,
artesãos e camponeses. O comércio era essencial, facilitado pelos rios Tigre e Eufrates, e a religião desempenhava um papel central, com templos dedicados a múltiplos deuses, que eram frequentemente vistos como protetores das cidades. Em Canaã, o cenário também era de pequenas comunidades e cidades-estados emergentes. A vida era centrada em torno da agricultura e do pastoreio, e havia uma forte ligação entre a população e os deuses locais, como Baal e Aserá, que eram adorados para garantir boas colheitas e prosperidade. Os povos de Canaã viviam em um sistema tribal, onde as famílias extensas e as alianças locais formavam a base da organização social. O Egito também já se encontrava em plena ascensão durante esse período. Governado por faraós, o Egito era conhecido por sua grande organização administrativa, grandes monumentos, como as pirâmides, e uma forte centralização do poder político e religioso. A vida no Egito era marcada por uma relação intensa com o rio Nilo, que proporcionava não apenas alimento e água, mas também fertilidade às terras, garantindo a sobrevivência e a prosperidade da população. A história dos patriarcas tem o seu início ligado à cidade de Ur dos Caldeus. Nela vivia Terá e seus filhos, dentre eles Abrão, que posteriormente seria chamado de Abraão. A narrativa bíblica não explica o porquê, mas Terá resolveu deixar Ur e partir para Canaã. Essa viagem nunca foi concretizada. Terá e os seus chegaram a Harã e estabeleceram-se lá. A viagem só continuou depois da morte de Terá, quando Abrão recebeu um chamado divino para partir, ao qual atendeu prontamente, levando sua esposa Sarai, a qual mais tarde seria chamada de Sara, seu sobrinho Ló, os seus bens e os seus servos. Pode-se dizer que o período patriarcal vai do surgimento de Abraão, no capítulo 11 de Gênesis, até o primeiro capítulo do livro de Êxodo, o qual apresenta uma lista dos filhos de Jacó, antes de começar a narrar um novo período da história. Embora a história de Abraão esteja envolta em tradições religiosas, há evidências arqueológicas que confirmam a existência de cidades mencionadas na Bíblia, como Ur e Ereque. Esses locais, situados nas férteis margens do rio Eufrates, eram prósperos centros de comércio, o que torna plausível que um homem como Abraão pudesse realmente ter migrado em busca de novas oportunidades. Ur, por exemplo, era uma das mais importantes cidades da Mesopotâmia. Localizada no sul do atual Iraque, Ur foi escavada na década de 1920 pelo arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley, revelando impressionantes zigurates e tumbas reais que atestavam a grandeza da cidade durante o período em que Abraão teria vivido. A Bíblia descreve Ur como o ponto de partida da jornada de Abraão e sua família, e, de fato, o que se conhece sobre Ur revela uma cidade próspera, marcada pela agricultura e pelo comércio. Isso fornece uma base histórica para a narrativa de que Abraão, buscando um novo destino, teria deixado uma cidade cheia de vida e recursos. Abraão e sua família permaneceram em Harã por um tempo antes de se dirigirem para Canaã, e a cidade era um local estratégico para os viajantes que desejavam se estabelecer em novas terras. A viagem de Abraão para Canaã representava um movimento que não era incomum para aqueles tempos. A Mesopotâmia era conhecida por seus fluxos migratórios, resultantes de mudanças climáticas, escassez de recursos ou mesmo oportunidades comerciais e pastagens melhores. A ideia de que Abraão, como chefe de um grupo de nômades, tenha decidido migrar em busca de uma terra prometida é coerente com o que sabemos sobre a mobilidade dos povos da época. A descoberta das cartas de Mari, uma coleção de milhares de tabuletas de argila escritas em cuneiforme,
descobertas nas ruínas da antiga cidade de Mari, revela muito sobre as movimentações de grupos tribais que atravessavam a região na mesma época em que Abraão teria vivido, sugerindo que sua jornada não foi um evento isolado, mas parte de uma dinâmica maior de migração e assentamento. Embora não existam provas arqueológicas diretas da existência de Abraão como indivíduo, a cidade de Hebrom, mencionada na Bíblia como um local significativo em sua vida, também possui relevância histórica. Hebrom, uma das cidades mais antigas ainda habitadas, está ligada a várias figuras bíblicas e se tornou um centro importante para os hebreus nas gerações seguintes. Além disso, as tábuas de Nuzi, encontradas em escavações na antiga Mesopotâmia, datadas de aproximadamente 1500 a.C., lançam luz sobre costumes sociais e legais que corroboram aspectos da narrativa bíblica. Essas tábuas mostram que práticas como a adoção de um herdeiro na ausência de filhos ou a posse de servas como concubinas, situações descritas na vida de Abraão e Sara, eram de fato práticas comuns da época. Outro ponto de referência são os textos de Ebla, descobertos na Síria. Esses textos, que datam de cerca de 2300 a.C., mencionam cidades como Sodoma e Gomorra, que também aparecem na narrativa de Abraão. Embora o vínculo direto entre essas cidades mencionadas em Ebla e as cidades da história bíblica ainda seja incerto, é interessante notar que elas existiam e eram reconhecidas em registros antigos. A figura de Abraão é um marco na narrativa do povo hebreu, pois simboliza o começo de uma jornada não apenas física, mas espiritual. Sua jornada de Ur para Canaã e a fé em um único Deus marca o início de uma identidade única que se consolidaria com seus descendentes. Embora a história de Abraão seja muitas vezes compreendida no contexto religioso, ela também se alinha com o que sabemos sobre a mobilidade dos povos antigos e suas interações com o ambiente e com outros grupos. Assim, ao explorar a história de Abraão, é possível ver como as tradições bíblicas se conectam a elementos históricos e culturais da época. A arqueologia não apenas nos ajuda a entender o cenário em que Abraão viveu, mas também oferece um contexto mais amplo sobre as vidas e crenças dos povos antigos. Abraão recebeu a promessa divina de que seus descendentes herdariam a terra de Canaã e se tornariam uma grande nação, mas ele próprio nunca a possuiu de fato. A promessa se estendia à sua posteridade, começando com seu filho Isaque, fruto de sua união com Sara, que teve Isaque já em idade avançada. Isaque não teve tanto destaque em relação ao seu pai ou ao seu filho, mas seu papel foi essencial como o herdeiro da promessa. Ele herdou a bênção e as promessas de Abraão, vivendo em Canaã como um pastor nômade. A Bíblia relata eventos importantes de sua vida, como o casamento com Rebeca e os conflitos com os filisteus por causa de poços de água, que demonstram a luta constante dos hebreus pela sobrevivência em um ambiente frequentemente hostil. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, e foi Jacó quem continuou a linhagem da promessa feita a Abraão. Jacó, cujo nome mais tarde foi mudado para Israel, é uma figura central na história dos hebreus. Ele é retratado como um homem astuto que conseguiu a bênção de seu pai, Isaque, por meio de um estratagema com a ajuda de sua mãe. Após este evento, Jacó precisou fugir de casa para evitar a ira de seu irmão Esaú. No caminho, ele teve uma visão em Betel, onde viu uma escada que ligava a terra ao céu, e recebeu a promessa de Deus de que seus descendentes seriam numerosos e que herdariam a terra de Canaã. Jacó passou muitos anos vivendo em Harã, a terra de seu tio Labão, onde trabalhou e se casou com as irmãs Raquel e Leia, além de ter filhos com suas servas Bila e Zilpa. No total,
Jacó teve 12 filhos, que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel, e uma filha, Diná. Este período na Mesopotâmia mostra as interações dos hebreus com outros povos da região e destaca as alianças familiares que eram fundamentais para a sobrevivência e a prosperidade naqueles tempos. Após anos de trabalho na terra de Labão, Jacó finalmente retornou a Canaã com sua grande família e seus rebanhos. Se reconciliou com Esaú e estabeleceu sua família em Siquém, um lugar central e importante na terra prometida. Sua chegada a Siquém, no entanto, foi marcada por um evento traumático envolvendo sua filha Diná. Diná foi violentada por Siquém, filho de Amor, o líder local. Embora Amor tenha buscado casar seu filho com Diná e formar uma aliança com a família de Jacó, os irmãos de Diná, especialmente Simeão e Levi, ficaram indignados com a ofensa. Eles concordaram com o casamento sob a condição de que todos os homens da cidade se circuncidassem. Quando os homens de Siquém estavam debilitados pela circuncisão, Simeão e Levi atacaram a cidade, matando todos os homens e levando cativos mulheres e crianças. Este ato violento causou grande tensão e Jacó temeu pela segurança de sua família, acreditando que os povos vizinhos se uniriam contra eles. Após esse incidente, Deus ordenou que Jacó partisse de Siquém e fosse para Betel, onde ele deveria construir um altar. Em Betel, Jacó renovou sua aliança com Deus e purificou sua casa, enterrando todos os ídolos estrangeiros que seus servos haviam trazido. Esse momento representou um retorno ao compromisso espiritual, um esforço para restabelecer a identidade de sua família como adoradores do Deus único, Yahvé. Betel, que significa Casa de Deus, era um lugar significativo para Jacó, pois ali ele tivera sua visão da escada que ligava a terra ao céu muitos anos antes, um símbolo da conexão entre o divino e os seres humanos. Pouco depois, Jacó continuou sua jornada e passou por um momento de perda. Sua amada esposa, Raquel, morreu ao dar à luz a Benjamim, o último dos seus 12 filhos. Jacó sepultou Raquel ao longo do caminho para Efrata, que mais tarde se tornaria Belém. E a perda de Raquel foi um duro golpe, pois ela era a esposa por quem ele mais tinha afeição. A história de Jacó, então, se concentra em seu filho José, um dos 12 filhos de Jacó, que teve uma vida notável. José era o primeiro filho de Raquel, e Jacó demonstrava uma predileção especial por ele, presenteando-o com uma túnica colorida, símbolo de sua afeição. Essa preferência gerou ciúmes nos outros filhos de Jacó, que eventualmente conspiraram contra José. Inicialmente planejando matá-lo, os irmãos acabaram vendendo-o como escravo a uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito. Eles enganaram Jacó, fazendo-o acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. E Jacó lamentou profundamente a suposta perda de seu filho querido. Enquanto Jacó lidava com o luto, José vivia uma jornada extraordinária no Egito. Depois de ser vendido como escravo, José passou por altos e baixos, chegando a ser preso por falsas acusações. No entanto, devido à sua habilidade de interpretar sonhos, ele acabou sendo levado à presença do faraó e interpretou corretamente um sonho sobre um período de 7 anos de abundância, seguido de 7 anos de fome. Impressionado, o faraó nomeou José como o segundo homem mais poderoso do Egito, encarregado de administrar o armazenamento de alimentos para enfrentar a fome vindoura. Quando a fome atingiu Canaã, Jacó enviou seus filhos ao Egito para buscar alimento, sem saber que o administrador responsável pela distribuição de grãos era seu filho perdido, José. Após alguns encontros tensos e uma série de testes por parte de José, este finalmente revelou sua identidade aos irmãos, perdoou-os e os convidou a trazer toda a família para o Egito.
para que pudessem sobreviver à fome. Jacó, então, partiu com todos os seus filhos, netos e suas posses, descendo ao Egito, onde foi recebido por José. Esse movimento de Jacó para o Egito é significativo, pois marca uma mudança temporária na trajetória do povo hebreu, que sairia da terra prometida para encontrar segurança e prosperidade no Egito. Jacó e sua família se estabeleceram na terra de Gósen, onde foram bem tratados pelo faraó e puderam viver de maneira relativamente autônoma, mantendo suas práticas e tradições. A ida ao Egito, no entanto, foi também o início de um novo capítulo, que eventualmente levaria os descendentes de Jacó à escravidão, preparando o terreno para a narrativa do Êxodo. Historicamente, a migração de famílias e grupos para o Egito durante períodos de fome era algo comum, dado o papel central do Nilo em proporcionar uma colheita constante, mesmo em tempos de escassez nas terras vizinhas. Escavações arqueológicas e registros como as cartas de Amarna, datadas do século XIV a.C., mostram como o Egito interagia com povos de Canaã e confirmam que períodos de seca e fome levaram muitas pessoas a buscar refúgio no Egito, que era visto como um local de abundância. Os hebreus, descendentes de Abraão, estabeleceram-se no Egito durante um período de crise em Canaã, quando a fome assolou a região. Graças à posição de José como administrador dos recursos do Egito, a família de Jacó encontrou refúgio e prosperidade na terra de Gósen. No entanto, com o passar do tempo, a situação dos hebreus mudou drasticamente. Segundo a narrativa bíblica, um novo faraó, que não conhecera José, subiu ao poder e começou a ver o crescente número de hebreus como uma ameaça. Assim, eles foram submetidos à escravidão, forçados a realizar trabalhos pesados. O contexto histórico dessa estada no Egito levanta questões interessantes. Alguns estudiosos sugerem que a chegada dos patriarcas hebreus ao Egito ocorreu durante o período em que os Hicsos, um povo semita que governou o norte do Egito, estavam no poder. Essa teoria é baseada em semelhanças culturais e na possibilidade de que um ambiente governado por um povo estrangeiro poderia ter sido mais receptivo à presença dos hebreus, permitindo que José ascendesse a uma posição de autoridade. Os Hicsos governaram aproximadamente de 1650 a 1550 a.C., e acredita-se que, após sua expulsão, os faraós nativos do novo reino egípcio teriam tomado medidas mais severas contra os estrangeiros que permaneciam no país, o que poderia explicar a escravidão dos hebreus. No entanto, a identidade do faraó do Êxodo permanece um mistério. A Bíblia não menciona o nome do faraó durante a opressão dos hebreus, nem durante sua libertação sob Moisés. Algumas tradições e interpretações históricas sugerem que o faraó poderia ser Ramsés II, conhecido por seus projetos de construção em grande escala e por ter governado durante o auge do poder egípcio. De qualquer forma, a ausência de registros egípcios diretos sobre o Êxodo é frequentemente atribuída ao fato de que as inscrições egípcias tendiam a omitir derrotas e eventos que mostrassem fraqueza. Quanto às evidências arqueológicas da presença dos hebreus no Egito, elas são escassas e indiretas. Há referências que indicam a presença de povos semitas em áreas como o delta oriental do Nilo, onde os hebreus teriam habitado. Papiros e registros como o Papiro de Leiden mencionam o uso de trabalhadores estrangeiros na construção de cidades no delta, embora não se refiram especificamente aos hebreus. Além disso, algumas das práticas culturais mencionadas na Bíblia, como o pastoreio e a alimentação dos hebreus, correspondem ao modo de vida de grupos semitas que habitavam o Egito durante o período do Novo Reino.
Outro ponto interessante que sugere uma conexão entre os hebreus e o Egito são os nomes egípcios encontrados na narrativa bíblica. Moisés, por exemplo, é um nome que possui uma etimologia egípcia. O nome Moisés tem semelhanças com a palavra egípcia Mes, que significa nascido de ou filho de, como em nomes de faraós, como Tutmés e Armés. Nomes como Merari, Finéias e Ofne também têm origens egípcias, indicando a influência cultural e a convivência prolongada dos hebreus em terras egípcias. Esses nomes refletem a fusão de culturas e a vida dos hebreus como parte da sociedade egípcia, ainda que em uma posição subordinada. A narrativa do Êxodo marca a transição da opressão para a libertação. Moisés, criado na corte do faraó, foi escolhido por Deus para liderar os hebreus para fora do Egito. Ele desafiou o faraó com uma série de pragas que demonstravam o poder do Deus de Israel sobre os deuses do Egito, até que finalmente, após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó consentiu em deixar o povo partir. Essa libertação é um momento central na tradição hebraica, simbolizando a transformação dos hebreus de um povo de escravos em uma comunidade livre, destinada a ocupar a terra prometida. A jornada para a liberdade, liderada por Moisés, estabeleceu a identidade dos hebreus como o povo de Deus, guiados por uma lei e um propósito maior. Ainda que as evidências arqueológicas diretas sejam limitadas, as tradições orais e escritas, apoiadas por referências históricas e a compreensão dos contextos culturais da época, ajudam a construir a narrativa da presença hebraica no Egito e sua eventual libertação. Assim, a estada dos hebreus no Egito e o Êxodo são temas que continuam a fascinar, mantendo-se como símbolos poderosos de fé, esperança e libertação. A conquista de Canaã, conhecida como a terra que mana leite e mel, marcou o cumprimento da promessa feita a Abraão de que seus descendentes herdariam aquela terra. Após a longa jornada dos hebreus pelo deserto, Moisés os guiou até a margem oriental do Rio Jordão. No entanto, ele não entraria na terra prometida. Em vez disso, a liderança foi transferida para Josué, seu fiel assistente e um dos poucos que tinham plena confiança na capacidade de Deus de entregar Canaã aos israelitas. Josué foi designado por Deus para liderar o povo na conquista e divisão da terra. Canaã, naquele período, não era uma nação unificada, mas sim um conglomerado de cidades-estado independentes, muitas das quais estavam sob a influência ou vassalagem do Egito. As cartas de Amarna, encontradas em escavações no Egito, revelam como os governantes locais de Canaã se correspondiam com os faraós, pedindo ajuda e relatando suas preocupações. Esses registros mostram que Canaã era uma terra fragmentada, frequentemente disputada por seus próprios governantes e constantemente sob ameaça de tribos invasoras. Essa situação tornou possível, ao menos em parte, a conquista dos israelitas, que se beneficiaram da falta de unidade política da região. A primeira grande barreira para entrar em Canaã foi o Rio Jordão. A Bíblia relata que, assim como no Mar Vermelho, as águas do Jordão se abriram para que os hebreus pudessem atravessar em terra seca. Curiosamente, há um evento histórico registrado em 1927 que fornece uma explicação natural possível para este fenômeno. Um deslizamento de terra, causado por um terremoto, fez com que uma grande pedra caísse e cortasse temporariamente o fluxo do Rio Jordão em uma região próxima a Jericó, permitindo a passagem em seu leito seco. Embora não possamos afirmar que esse evento seja idêntico ao registrado no Êxodo, ele sugere que tais interrupções no fluxo do rio são possíveis, oferecendo um paralelo interessante com o relato bíblico. Após a travessia do Jordão, Josué liderou a tomada de Jericó.
uma das cidades fortificadas de Canaã. O cerco de Jericó é um dos eventos mais conhecidos, onde os muros caíram após os israelitas marcharem ao redor da cidade por 7 dias, soprando trombetas e gritando. Arqueologicamente, escavações em Jericó revelaram evidências de destruição em torno do período sugerido pela narrativa bíblica, embora a interpretação dos dados seja um ponto de debate entre estudiosos. Kathleen Kenyon, uma das principais arqueólogas a investigar Jericó, encontrou camadas de destruição que datam de aproximadamente o final da Idade do Bronze. Mas há divergências sobre se essa destruição coincide exatamente com a época de Josué. O livro de Josué apresenta a conquista de Canaã como uma série de batalhas vitoriosas, embora também se mencione que muitos territórios não foram completamente subjugados. Esta falta de conquista total refletiu na convivência dos israelitas com outras populações cananeias, o que posteriormente influenciaria as práticas e a religião do povo hebreu. Do ponto de vista histórico, Canaã era uma terra de grande diversidade cultural e religiosa. As cidades-estado cananeias adoravam uma variedade de deuses, como Baal e Astarote, e sua sociedade era caracterizada por uma economia agrícola, centrada em vinhedos, olivais e plantações de cereais. A vida em Canaã era organizada em torno de vilas e cidades fortificadas, com uma estrutura hierárquica sob o comando de reis locais, que frequentemente guerreavam entre si por território e recursos. A conquista e o estabelecimento dos israelitas em Canaã foram momentos decisivos para a formação da identidade do povo hebreu. Sob a liderança de Josué, os hebreus começaram a transição de um grupo nômade, com raízes no Egito e no deserto, para um povo estabelecido em uma terra específica, lutando para se diferenciar dos habitantes locais e afirmar a sua fé e cultura. Essa luta pela terra e pela identidade continuaria por muitos anos, sendo uma característica central na narrativa dos períodos dos juízes e dos primeiros reis de Israel. Quando os descendentes de Jacó se estabeleceram na terra de Canaã e começaram a se organizar como um povo unificado, eles passaram a ser conhecidos como israelitas. Isso se deu após a conquista de Canaã e durante o período dos juízes, quando as tribos descendentes dos filhos de Jacó se estabeleceram na região e começaram a se identificar como o povo de Israel. A trajetória dos hebreus revela uma herança espiritual e cultural rica e resiliente, expressa em suas tradições, nas escrituras e na continuidade de sua fé ao longo dos séculos. Essa herança, moldada e fortalecida diante de adversidades e mudanças históricas, permanece viva e impactante. Hoje, ao revisitarmos essa história, podemos perceber o legado profundo que os hebreus deixaram para a humanidade, um legado que continua a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo.